Olá você, tudo bem? Salve, salve, como vai? Tranquilo? Tudo em paz? Tudo beleza? Que bom. Vamos lá então. Vamos curtir mais uma apresentação. Vamos trabalhar um conteúdo de estatística e hoje nós vamos trabalhar com tabelas de frequência para dados contínuos. Muito bem, nós já vimos para aquela condição em que a gente tem os dados discretos e hoje nós vamos trabalhar dados contínuos, tá bom? Vamos então, acompanha aqui. Os tipos de variáveis que nós já conhecemos são qualitativas e quantitativa. Já trabalhamos o caso discreto, quando tínhamos variáveis discretas. Hoje nós vamos trabalhar dados contínuos. Muito bem, muito bem. Eu sei que você já está feliz, então vamos acompanhando aqui só para relembrar. Discretas são aquelas variáveis que podem assumir valores do conjunto dos inteiros, resultando geralmente do estado de contagem, tá certo? Por exemplo, população do município, número de filhos, número de acidentes e trânsitos, etc. As contínuas, é a que vamos trabalhar hoje, elas assumem qualquer valor em um intervalo, percebeu? Então, quantidades, grandezas como peso, altura, ok? Renda, taxa de mortalidade, preços em geral, tem esse comportamento de assumir exatamente esse valor em qualquer intervalo que você declarar, perfeito? Então, são chamadas de quantitativas, variáveis quantitativas contínuas. Muito bem, muito legal. Relembrando, dados brutos são dados que a gente obtém de uma sequência de valores não organizados, obtidos diretamente da observação de um fenômeno. Percebeu? Você faz a coleta em bruto, coleta os dados de uma forma desorganizada e apenas essa coleção nós chamamos de dados brutos. Muito bem. O ROL, o que é? O ROL é uma lista em que os valores que você colocar em ordem crescente ou decrescente, nós chamamos de ROL. Percebeu? Então, a partir dos dados brutos, nós obtemos um ROL. Como exemplo, nós temos aqui, olha, os dados ordenados do consumo de energia elétrica. Percebeu? Do menor valor para o maior valor. Percebeu? São os dados mais organizados e que permite a gente tirar conclusões, tirar algumas análises. Muito bem. E as tabelas de frequência são representações nas quais os valores se apresentam em correspondência, perfeito? Com suas repetições, tá certo? Evitando-se assim que eles apareçam mais de uma vez na tabela, como ocorre no ROL. Perfeito? Quando você estabelecer um ROL, possa ser que ocorra sempre repetições. Para evitar isso, nós usamos tabelas de frequência, tá certo? E os tipos de frequência que nós temos são os seguintes. Frequência absoluta indica o número de vezes em que o elemento aparece no conjunto. Ok? Frequência relativa indica o percentual referente ao elemento no conjunto de dados. E a frequência cumulativa mede a frequência absoluta ou relativa até um certo ponto e não apenas um valor. Perfeito? Quando a gente colocar as tabelas, colocar os valores, vai ficar muito mais claro o que significa cada uma dessas ideias aqui. Tudo bem? Muito bem. Para a construção da variável contínua, nós precisamos ter alguns elementos. E esses elementos que estão listados aqui, a gente vai definir quando partir para a prática. Tá bom? Mas você pode reconhecer que precisamos sempre desses elementos. O máximo, o mínimo, ou seja, o maior valor e o menor valor de uma amostra. N é o tamanho da amostra. H é a amplitude dessa amostra. Tá certo? K, 5, 6 ou 5 são referências ao número de classes que a gente tem na amostra, perfeito? E H é o tamanho dessa amostra, a amplitude amostral. Eu sei que você ficou com um pouquinho de dúvida, tá certo? Nós temos aqui uma pequena definição para a gente construir, para a gente elaborar as tabelas de frequência para dados contínuos, nós precisamos desses elementos, precisamos da definição desses elementos, perfeito? Então, passando um pouquinho apenas para definir para você, olha só, amplitude. O que é amplitude? A diferença entre o maior e o menor elemento de uma sequência, perfeito? São esses elementos aqui, ó, 430, 280 é a diferença, ok? Classe é o subintervalo que divide o ROL. Então você tem um ROL, aquela sequência numérica, você define algumas classes e vai dividindo, perfeito? E o intervalo de classe é exatamente cada classe dessa tem sempre o que? Uma subdivisão, onde nós temos o maior e o menor elemento, tá certo? O maior elemento nós temos o limite superior e o menor elemento nós temos o limite inferior.
certo? Elemento menor, elemento maior, limite inferior, limite superior. Amplitude de classe vai ser o que? A diferença entre esses dois elementos aqui. Tá bom? E o número de classes vai depender muito da experiência do pesquisador e das questões que ele pretende resolver com a variável contínua. Para calcular o número de classes, nós temos que aplicar determinados critérios, que pode ser através do logaritmo, dessa fórmula de Sturges, tá certo? Ou no caso de uma potência, tá bom? Uma situação em que nós temos que usar esses dois elementos aqui, ou o logaritmo, tá certo? Fórmula de Sturges, tá certo? Ou então o critério da raiz, perfeito? Que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Muito bem. Vamos verificar também que a tabela de frequência para dados contínuos vai ter este jeitão aqui, olha só. Nós temos as classes que nós referimos agora há pouco, percebeu? Nós temos o limite inferior, limite superior, tá certo? A frequência absoluta é o número de vezes que os elementos estão ocorrendo dentro dessa classe. A frequência relativa, que é dada em porcentagem, tá certo? E as frequências acumuladas, tanto para o caso absoluto quanto para o caso relativo. Muito bem, muito bacana. Eu sei que você ainda ficou com algumas duvidazinhas, é claro, é natural. Nós vamos então partir para a prática para ver como é que nós podemos trabalhar essas informações que foram passadas agora, tá certo? Então nós temos a situação aqui no Excel. Observa que nós temos um tratamento um pouquinho mais complicado, mas se você tiver calma, tiver paciência, com certeza você vai aprender o conteúdo de hoje, tá bom? Então, tabelas de frequência de dados quantitativos contínuos, tá certo? Para x, uma variável contínua ou dados contínuos. Percebeu? Muito bem. Vamos supor que você tenha uma coleção de dados, você saiu a campo, fez uma pesquisa e para uma variável contínua qualquer você obteve essas informações, tá certo? Essas informações aqui podem se referir à quantidade de peso, tá certo? Pode se referir à quantidade de amostras de valores numéricos, com referente a preços e tudo mais, tá bom? Uma variável contínua, nós já verificamos o que significa, perfeito? Então nós temos essa variável contínua, para cada elemento foi feita uma medida, tá certo? E nós obtivemos um dado de 25 elementos, e tivemos 25 medidas então. Então, coletamos os dados brutos e agora nós vamos fazer o tratamento desses dados, tá bom? Qual é a primeira providência que você tem que fazer? Você tem que reescrever esses dados em RAW, tá certo? Então vamos fazer isso? Acompanha aqui. Primeiro seleciona a tabela, completamente, selecionando, muito bem, com cuidado, muito bem. Depois vá nessa aba aqui, olha, percebeu? Clique e vai aparecer três opções. Pega a última opção que vai ser o que? Reproduzir, tá certo? Personalizar a classificação. Então, clicando em cima, vai aparecer essa caixa de diálogo e você vai classificar por que elemento. Veja bem, clicando aqui, vai aparecer I e XI. Então, vamos classificar por XI. Perfeito? Vai ser esta coluna aqui. Em termos de valores e do menor para o maior. Tudo bem? Quando você clicar, prontinho, já temos os elementos em ordem, 280, 305 e assim por diante. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos pegar, copiar esta coluna, certo? E vamos reescrevê-la aqui. Clicando aqui, vamos fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, novamente. Primeiro aqui, selecionando, bonitinho, com cuidado. Ctrl+C e agora vamos copiar a seguir. Ctrl+V. Pronto, aqui está a tabela formada direitinho com o RAW em conjunto, percebeu? Valor do menor para o maior, tá certo? Em ordem crescente, percebeu? Muito bem. Se você quiser retornar a tabela original, selecione ela novamente, venha aqui neste ponto, nesta aba, pega a terceira opção, você vai personalizar, só que em vez de XI, você vai voltar para I. Ela vai ordenar pela coluna I, que é esta coluna aqui. Tudo bem? Temos de valores do menor para o maior. Clicando OK, você retorna à condição inicial. Tudo bem?
O rol serve exatamente para você trabalhar melhor as informações. Ele permite que você enxergue as informações necessárias com um pouco mais de clareza. Podemos extrair o valor máximo, o valor mínimo, percebeu? O valor N, que é o tamanho da amostra. O H, que vai ser a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. O K, que vai ser o número de classes, tá certo? E H vai ser o tamanho dessa classe. Muito bem, vamos partir então para a prática. Valor máximo, como é que nós vamos determinar o valor máximo? Faça assim, arrumando a fórmula, escreva o sinal de igual, digite igual e escreva a função máximo. Máximo, abro parênteses, tá certo? Selecione os dados da tabela, selecione a série, muito bem, com cuidado, feche os parênteses, tecla Enter. O valor máximo é 430. Se você olhar o rol, olha só, 430, está assinalado aqui. Muito bem. Vamos agora proceder para determinar o valor mínimo. Então escreva mínimo, abra um parênteses, selecione novamente a série, muito bem. Agora feche os parênteses, tecla Enter. Valor mínimo é 280. Olha aqui, 280. Percebeu? E o tamanho dessa amostra? Como é que você vai determinar o tamanho dessa forma? Escreva igual. Escreva assim, ó. Conte número. Abra um parênteses. Pegue novamente os dados. A série. Selecionando. Ela vai contar quantos números são, quantos valores são, teclando Enter, 25. Tudo bem? E a amplitude dessa amostra vai ser a diferença entre o valor maior e o valor menor. Perfeito? Então vamos lá. Simples assim. Vai ser o que? Este valor, 430 menos 280. Teclando, você vai achar o valor 150. Muito bem. E H? O que é H? H é o número de classes que você vai precisar montar. Perfeito? O número de classes. Você vai pegar o rol, essa sequência aqui, e vai dividir em classes. Cada classe vai ter um determinado número de elementos. Perfeito? Então, primeiro vamos determinar quantas classes nós vamos precisar usar. Podemos usar 3 critérios, tá certo? 3 critérios. Vamos apresentar o primeiro critério, que é o critério da raiz. Então, como é que nós vamos proceder? Escreva assim, olha só. Igual, tá certo? Raiz, perfeito? Abra um parênteses. Vamos tirar a raiz de quem? Raiz de N. Olha, sempre com relação a N. Então, vem aqui, clique N, fecha o parênteses e depois Enter. Logicamente, raiz quadrada de 25 é 5. Perfeito? Vamos adotar agora o critério da fórmula de Sturges, que é exatamente essa fórmula aqui. 1 mais 3,3 vezes log de n, logaritmo decimal de n. Tá bom? Vamos ver o que acontece aqui. Primeiro vamos escrever a fórmula, tá certo? Vamos puxar um pouquinho mais para cá. Vamos escrever a fórmula bacaninha. Escrevendo sempre assim, olha só. Igual 1 mais 3,3 vezes, olha só, aí escreva log. Perfeito? Escreva log. Log de quem? Abre um parênteses, tá certo? Abra um parênteses e coloque o número, log, olha só. Não é número N? Então coloque aqui número N, ó, clicando em cima, só fechando parênteses. Se você teclar Enter, olha o que acontece. Percebeu? Tiramos o número decimal, tá certo? Mas o interessante é a gente pegar o número inteiro, tá certo? Esse K aqui, ele tem que ser da forma que se puder aproximar o número inteiro mais interessante possível, mais próximo possível desse número. Como é que nós procedemos então com uma situação dessa? Vem aqui, vamos reescrever a fórmula novamente, vamos adequar então. Escreva arredondar, ponto, para, ponto, cima, ok? Abra um parênteses,
Tudo bem? Abre um parênteses, certo? Em seguida, acompanhando aqui, abre um parênteses, certo? Muito bem, abre um parênteses, digite ponto e vírgula, coloque um zero e feche um parênteses. Tudo bem? Essa função aqui vai nos permitir arredondar para cima, vai arredondar esse número aqui para cima. Percebeu? Muito bem, verifique se os parênteses estão bem colocados. Este parênteses fecha este fecha esse aqui. Perfeito? Muito bem, só teclando Enter agora, o número foi arredondado para 6. Tranquilo? Bacana essa ideia? Muito bem. E o critério do logaritmo agora? Como é que você vai escrever esse critério? Vai ser da seguinte forma: o logaritmo vai ser dado na base 2, então vai ser log de n na base 2. Então vamos escrever log, tá certo? De quem? De n. N é 25, não é? Então escreva 25, digite ali. Em seguida, ponto e vírgula. A base você precisa escrever que é a base 2. Então escreva 2, ó. Certo? Isso é importante. Perfeito? Faça assim, tranquilo. Vamos passar um parênteses aqui. Muito bem. Ok, tranquilo. E vamos teclar Enter. Precisamos arrumar a fórmula. Então vamos escrever assim, direitinho, fechando aqui o parênteses, teclando Enter. Olha só que valor nós arrumamos: 4,64 e mais alguns quebrados. Então a gente precisa reescrever essa fórmula de forma adequada. Então vamos arredondar para cima novamente. Então vem aqui, tecle em cima da barra de fórmula e escreva arredondar para cima. Não esqueça do ponto, que isso aqui é importante, percebeu? Então abra um parênteses aqui, certo? Depois caminhe com um traço de inserção, um pouquinho mais, ponto e vírgula, digite 0 e passe mais um parênteses, tá certo? Então acompanhe com cuidado. Esse parênteses fecha esse, perfeito. Esse parênteses fecha esse e este parênteses fecha esse. Deve estar certo. Só teclar o Enter. Prontinho, arredondou para 5. Tá certo? Acompanhando os três critérios, você vê que, ó, o critério da raiz e o critério do logaritmo nos permite apostar que a classe de 5 classes é interessante nesse caso. Perfeito? Isso vai da intuição do pesquisador, isso vai um pouco da prática também. Tá bom? Então vamos adotar o valor 5. Vamos adotar o valor 5 para 5 classes. Tá certo? Então, como é que a gente calcula agora essa outra ideia aqui, que é o h pequeno? O que ele é? Olha só o que ele é. Nada mais é do que o intervalo dessas classes. Então, se nós temos um intervalo grande, vamos dividir pelo intervalo menor. 5. Prontinho, vamos ter 30 classes. Olha só que interessante. 30 é o tamanho de cada uma dessas classes aqui. Então são 5 classes com tamanho 30. Muito bem, tá certo? Acompanhando com cuidado aí? Muito bem. Após pegarmos essas informações, após fazer essas contas, esses cálculos, vamos trabalhar com esses números aqui para a gente poder montar a nossa tabela de frequência. Olha ela aqui, como é que está bonita, como é que está simpática. Perfeito? Acompanhe aqui então agora. Quantas classes são? São 5 classes. Então vamos numerar. 1, 2, tá certo? Vem aqui, espere formar uma cruz e arraste. Formando essa cruz, arraste agora. Então nós temos 5 classes. 1, 2, 3, 4, 5 classes. Cada uma delas identificada por um número. Muito bem. A classe 1, qual é o limite inferior dela? Limite inferior, quem é? Tá certo? Ou você pesquisa aqui, ou então vá no rol. É o primeiro, cujo valor é 280. Então, clicando aqui, nosso primeiro valor
é 280. Tá certo? Ela vai ter que limite superior? Vem aqui, tecle igual, tá certo? Então vai ser 280, que é o primeiro limite, mais o limite superior. Que limite superior é esse? Olha só, vai ser dado por H, somando H, que é o tamanho dessa classe, percebeu? O tamanho dela é 30, quando você somar 280 mais 30, precisamos prender o 30, vamos teclar F4, depois teclar Enter, olha só. Então o limite dessa primeira classe é o quê? 280 até 310, percebeu? Muito bem, bacana, olha aqui, ó, 280 e 310. Como é que você lê essa notação? Você lê da seguinte forma: são valores que vão estar aqui, olha, entre 280 e 310, tá bom? Incluindo o valor 280 e excluindo o valor 310, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que 310 está nessa classe? Não, ele está aqui, perfeito? Ok? Ficou clara essa ideia? Então esse intervalo aqui é fechado aqui e aberto aqui. Tá certo? É fechado aqui porque vai conter o 280 se estiver aqui. Olha, nesse caso tem. E vai ser aberto aqui, olha, no 310. Significando o quê? Que a próxima classe é que vai conter esse valor. Tranquilo? Bom, vamos terminar aqui para a classe 2. Classe 2. Quem vai ser o limite inferior? Vai ser o quê? Exatamente esse limite anterior aqui, ó. Certo? Começando uma classe, vamos começar uma outra agora. Quem vai ser o limite superior? Muito simples, vai ser este valor mais 30, que é o tamanho dela. Vamos passar F4 novamente e pronto, teclando Enter. Olha só, 280 a 310, 280 a 310, a próxima classe 310, 340, perfeito? Muito bem. Como é que nós fazemos para as outras classes? Vamos selecionar, esperar formar a cruz e arrastar. Olha só que bacana, que interessante. 340, 370, 340, 370, 370, 400, 370, 400, 400, 430. Repare que o tamanho dela, logicamente, é 30. Percebeu? Muito bem. Bom, aqui eu coloquei nessa coluna de Excel porque nós vamos precisar fazer a seguinte operação. Vamos retrabalhar esse limite inicial. Vamos retrabalhar ele, tá certo? De que forma? De que forma nós vamos trabalhar esse limite? Acompanha aqui. Primeiro vamos habilitar a fórmula direitinho, de uma maneira adequada. Vamos escrever igual, tá certo? Pega o primeiro limite, clique, some com Hzinho, 30. Vamos passar F4. Tá certo? E é importante agora que você vai fazer uma subtração. Você vai subtrair quem? Sempre esse número, normalmente 0,1 ou 0,01. Tá certo? Vamos adotar 0,01 para retrabalhar essas classes aqui, ó. Tudo bem? Bacaninha. Clicando aqui agora, vamos arrastar até o final. Tá certo? Olha como foi reescrito aqui, ó. Percebeu? Olha como é que foi reescrito. Certo? 310, 340, 370, 400, 430. Aqui nós vamos arredondar para 430. Mas olha só como é que o limite superior agora ele foi alterado para a gente poder fazer nossas continhas. Tá bom? Isso aqui vai ser muito importante no segundo passo. Tudo bem? Tá claro? Muito bem. Agora nós vamos determinar a frequência absoluta. Certo? A frequência absoluta. A frequência com que ocorrem esses números em cada classe. Tá bom? Na classe 280 para 310, tá bom? Como é que nós vamos proceder? Vou escrever uma função aqui que vai nos dar conta exatamente desse ponto. Então escreva assim, ó, igual conte C, abre um parênteses, certo? Venha na coluna de dados agora da série e selecione. Selecionou? Muito bem. Agora digite ponto e vírgula. Digitou? Muito bem. Agora você vai teclar o seguinte. Vai teclar aspas, sinal menor, tá certo? E agora é o seguinte, você vai escrever o seguinte. Qual o limite superior aqui nesta classe? Olha, é o 310, não é? Então digite 310. Muito bem. Passe aspas e parênteses novamente.
Tudo bem? Tá claro? Digite o sinal menos. Muito bem. Agora escreva conte C novamente. Conte C. Novamente, abre um parênteses, tá certo? Puxe toda a sequência novamente de dados. Puxando, assinalando, ok. Muito bem. Tá certo? Ponto e vírgula. Ok? Digite aspas e menor. O que é que você vai escrever agora aqui? Você vai escrever o limite inferior, 280. 280, percebeu? Aspas, teclando parênteses. Feito isso, conferido direitinho com cuidado, você vai ter que lá agora o Enter. Muito bem. Esse 3 aqui representa o que? Representa o número de elementos que está nesse intervalo aqui. Olha só que interessante. Entre 280 e 310, quantos elementos nós temos? Temos 3 elementos, 3 medidas. Então vamos comparar para ver se temos mesmo. Devagarzinho, vamos subir. Olha só. Entre 280 e 310. Quantos elementos nós temos? 1, 2, 3. Ele fez essa contagem para a gente, percebeu? Olha, 310 não está incluído, como eu falei para você, perfeito? Então é de 280 a 310. Quantos elementos nós temos? 1, 2, 3. Tá bom? Vamos fazer para o segundo caso agora. Mesmo critério, vamos lá. Primeiro nós temos que escrever igual. Digite conte C. Abra um parênteses. Abre um parênteses, beleza. Pegue a série de dados novamente. Destacando. Ok, foi destacado, certo? Digite ponto e vírgula. Novamente, abra aspas e menor. Qual é o limite superior? 340. Então escreva 340. Percebeu? Feche aspas e parênteses. Percebeu? Digite sinal menos. Agora escreva conte C. Abre o parênteses. Pegue novamente os dados. Pegue novamente a sequência de dados até o final. Muito bem. Percebeu? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Aspas menor. Tá certo? Que valor que você vai pegar agora? Você pegou 340, vai pegar agora 310. Aspas, parênteses, teclando Enter, você vai achar o número 4. Então são 4 valores que nós temos aqui neste intervalo, nesta classe. Então entre 310 e 340, entre 310, vamos lá, entre 310 e 340, nós temos 4 valores. 1, 2, 3, 4. Percebeu? Olha, 340 não entra. Vai entrar na próxima classe. Muito bem. Vamos proceder de novo? Vamos lá? Vamos digitar, vamos arrumar a fórmula aqui, bonitinho. Vamos digitar igual novamente. Igual. Mesmo processo. Conte C. Certo? Pegando todos os valores da série. Vamos selecionar novamente. Selecionando. Ok. Ponto e vírgula. Aspas menor que. Qual é o limite superior? 370. Então digite 370. Feche aspas e parênteses. Menos. Conte C. Novamente. Fonte.c. Abrindo parênteses. Pegando novamente a série. Pegando novamente a série. Muito bem. Ponto e vírgula. Aspas e menor.
Muito bem, nós pegamos quem? 370, vamos pegar quem agora? 340, então digite 340. 340, fecha aspas, fecha parênteses, vamos digitar agora, Enter, tá certo? 6, então entre 340 e 370 temos 6 elementos, vamos lá, 340 é aqui, 340 está aqui, vamos lá, 340, 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha que legal, tá vendo? Percebeu a ideia? 370 não entra, então temos 6 elementos, muito bem, vamos fazer mais um, vamos lá, paciência, calma, vamos habilitar a fórmula direitinho aqui, então vamos lá, escreva igual, Ctrl C, abre um parênteses, selecione novamente os elementos, selecionando os elementos, você está vendo que é um pouco repetitivo, mas é assim mesmo o processo, ponto e vírgula, aspas, menor, que é um valor que você vai digitar agora, olha só, 400, estou 400, aspas, fechou, menos, de novo, Ctrl C, pega os dados novamente, clicando aqui, arrasta até o final, muito bem, ponto e vírgula, tá certo? Aspas, menor, quem é que você vai pegar agora? Ó, 370, percebeu? 370, aspas, fecha parênteses, tecla Enter, ó, 7, percebeu? Então temos 7 elementos, 370, 400, vamos lá, 370, ó, inclui, percebeu? Tem 7 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bacana? Ó, 400 não entra, tranquilo? Muito bem, e esse último agora, nós vamos fazer com cuidado, também, vamos habilitar aqui, muito bem, escrevemos igual, esse aqui eu quero que você preste atenção que no final vai ter uma pequena diferença, Ctrl C, tá certo? Vamos selecionar os dados, selecionando os dados, ponto e vírgula, aspas, menor. Vamos pegar este último intervalo aqui, ó, tá vendo? Vamos pegar esse último elemento por 430, só que nós vamos pegar 431, o último limite da última classe. Adicione sempre um número a mais, então em vez de 431 você pode colocar 431, em vez de 430 coloca 431, feche aspas, parênteses, agora Ctrl C normalmente, Ctrl.C, selecione novamente os dados da amostra da série, muito bem, ponto e vírgula, aspas, menor que, pega o limite inferior, 400, então escreva, digite 400, aspas, parênteses, se você digitar você vai achar 5 elementos, vamos ver mesmo, a partir do 400, incluindo 400, olha lá, então acompanha aqui, 400, 1, 2, 3, 4, 5, olha só que legal, que bacana como essa fórmula nos dá essa contagem, percebeu? A única diferença é que aqui no finalzinho você precisa acrescentar mais um, em vez de 430, escreva 431 ou 432, um número maior que 400. Muito bem, você percebeu, olha só que joia, que bacana, eu mostrei para você, se você escrever direitinho essas fórmulas, como eu escrevi aqui, com cuidado e com calma, você consegue fazer esta contagem.
Mas aí você vai me perguntar, tem um jeito mais fácil de se fazer esta contagem? Sempre tem, sempre tem. É uma maneira um pouco mais fácil. Eu fiz questão de fazer esse passo que é para você verificar como é o procedimento. Tudo bem? Mas vamos lá então. Qual é o caminho mais rápido, mais elegante, um atalho muito mais legal? É esse. Selecione a coluna inteira, percebeu? Habilitando a fórmula, escreva igual. Em seguida você vai escrever assim, frequência, escreva frequência, abra um parênteses, tudo bem? Bacana? Agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar a tabela de dados, a série novamente, selecionando, tudo bem? Tranquilo? Ponto e vírgula. Muito bem. Tá vendo essa coluna aqui? Que a gente acabou de elaborar? A gente vai precisar dela agora. Então como é que você faz? Você clica e seleciona também, ó. Percebeu? Bacana isso, hein? Selecionou, percebeu? Vem aqui, dê um clique para o ponto de inserção ficar no meio desse elemento aqui, ó. Esse elemento aqui, olha, eu vou passar o cifrão nele. Tá certo? Eu vou reescrever o cifrão nele. Vou prender essa célula. Então digite F4. Digitou F4? Beleza. Ficou com esse formato, com essa característica. O que é que você faz agora? Você vem agora com o mouse, com cuidado, e coloca o ponto de inserção aqui, ó. Beleza? Por que você vai fazer isso? Porque você vai escrever o parênteses. Escrevendo parênteses. Olha só que bacana. Olha só como é que ficou a fórmula agora. Ficou nesse formato, beleza? Agora você vai digitar simultaneamente, você já viu essa operação antes, as seguintes teclas: Ctrl, Shift, Enter. Olha só que mágico, que bacana. Percebeu? Uma operação muito mais simples, muito bacana de se fazer. Olha só. Aparentemente agora, olha como ficou mais fácil de você trabalhar. Percebeu? Este modo é um pouco mais trabalhoso, dá um pouco mais de trabalho realmente, mas esse aqui realmente é uma maneira um pouco mais elegante e mais limpa de se fazer as contas. Percebeu? Olha só, mesmo valores batendo. Tá bom? Logicamente, frequência absoluta, se você fizer a soma dessas duas colunas, se você somar essa coluna e essa coluna, que valores nós vamos ter? 25. Não é coincidência, né? Percebeu? Não é coincidência. 25 é o tamanho da amostra, tá certo? Se aparecem 3 elementos, 4 elementos, 6 elementos, 7 elementos, 5 elementos, o tamanho da sua amostra é 25. Muito bem. Frequência relativa. E agora? Como é que você calcula a frequência relativa? Muito simples. Habilitando a fórmula direitinho, escreva igual. Para esse primeiro elemento, clique e divida pelo total, pelo tamanho da amostra. Logicamente você precisa aprender essa fórmula, então você tecla F4. Quando você fizer isso, você vai achar 0,12, que é a frequência para essa classe. Clicando e arrastando até o final. Perfeito? Olha as outras frequências para cada classe. Se você somar esses valores, com certeza você vai achar 100%. Percebeu? Olha só que legal. Tá bom? Se você quiser escrever esse formato em porcentagem, selecione e vem aqui. Prontinho. Vamos centralizar para ficar elegante, ficar bonito. E olha só que joia, que bacana. Tudo bem? Tendo a frequência absoluta, você tira a frequência relativa. Simples assim. Tá bom? O que é que nos falta fazer agora para terminar a tabela? A frequência acumulada. A absoluta e a frequência acumulada relativa. Também é muito simples. Como é que nós procedemos? Vamos habilitar a fórmula. Muito bem. Escreva igual. Vamos fazer absoluta. Absoluta, como é que você faz? Como é acumulativo, o primeiro elemento, né? Depois vamos partir daqui. O primeiro elemento é esse, então teclando Enter, tá certo? O segundo elemento vai ser quem? Vai ser quem? O anterior, tá certo? Mais o seguinte, teclando, achamos 7. Se a gente clicar e arrastar, olha só que bacana, olha só que interessante, nós achamos a acumulada. Só conferir,
3 mais 4, 7. 3 mais 4, 7. 7 mais 6, 13. 3 mais 4 mais 6 é 13. Tá certo? 13 mais 7, 20. 20 mais 5, 25. Muito bem, tranquilo, né? Para a relativa, como é que nós fazemos então? Para a relativa, como é que nós vamos fazer? Vamos arrumar a fórmula aqui, vamos habilitar direitinho, deixando sempre o sinal de igual na esquerda. Como é que nós fazemos? Vamos somar as porcentagens, né? Olha, a primeira é fácil. A segunda vai ser o quê? A anterior mais a seguinte. Vamos arrastar a fórmula. Tá certo? Vamos passar uma porcentagem aqui para ficar elegante. Perfeito? Vamos centralizar também para ficar bacaninha, bonitinho. E olha só. Perfeito? Muito legal, muito decente essas ideias, não é? Muito bacana. Olha só que bacana. Percebeu? Muito bem. Bom, eu sei que você ainda ficou com um pouquinho de dúvida. Vamos fazer só mais um caso para deixar bem claro essas ideias, tá certo? Só que a gente vai fazer um pouquinho com mais cuidado, com mais calma também, tá certo? Acompanhe aqui que é interessante, vale a pena aprender esse conteúdo, tá certo? Então, temos novamente x sendo uma variável contínua, uma série de valores que são medidas, vamos supor que sejam medidas de peças, ou então preços, ou então valores referentes aos dados que você coletou em campo, de determinada variável contínua. Por exemplo, massa, tá certo? Então como é que nós procedemos agora? Primeiro vamos escrever o rol. Para isso vamos selecionar a tabela, você já sabe fazer essa operação. Selecionando a tabela, vamos selecionar. Muito bem. Agora você vem aqui. Vamos personalizar essa seleção. Quem nós vamos selecionar? X, valores do menor para o maior. Teclando Enter. Olha só que interessante, olha só que bacana. Como é que vamos fazer agora? Vamos reescrever esses dados na coluna seguinte. Vamos selecionar. Ctrl C, famoso Ctrl C. O famoso Ctrl V. Olha só, aqui o nosso rol, menor valor 41 e o maior valor 60. Vamos lá então, vamos proceder a nossa rotina. Igual, máximo, abre parênteses, selecione os dados da sua amostra. Selecione os dados da sua amostra novamente. Teclando Enter, 60, o valor máximo é 60. Valor mínimo. Quem é o valor mínimo agora? Quem é o valor mínimo? Vamos procurar. Mínimo. É o menor valor da nossa série. Vamos selecionar novamente os dados. Selecionando novamente os dados. Teclando parênteses. Depois Enter. Ó, menor valor 41. Tá batendo, tá beleza. Tamanho da amostra. Tá certo? Conte número. Vamos selecionar novamente. Você vê que tudo passa pela seleção da amostra, percebeu? Por isso que é importante você estar atento. Teclando Enter, nós temos que o tamanho da amostra é 20. E o H? Quem é o H? É a amplitude, não é, meu? Então vamos escrever igual, vai ser a diferença de 60 menos 41. 19, certo? O K, que é o número de classes, qual o critério que nós vamos usar? Vamos usar o critério da raiz, que é o mais interessante nesse caso. Percebeu? Vamos usar o critério da raiz. Então, como é que nós escrevemos? Vamos escrever assim, ó. Olha lá, raiz de quem? 20. Vamos fechar o parênteses. Raiz de 20, se você fizer a conta, não esquecer nada. Percebeu?
número quebrado, número decimal. Então vamos ter que arredondar esse número para cima. Então vamos aproveitar a fórmula, só vamos acrescentar o que? Arredondar. Pera aí, um minutinho, vamos escrever direito aqui. Arredondar para ponto cima. Abra um parênteses, tá certo? Abra um parênteses. Muito bem, abre um parênteses, desloque o ponto de inserção, digite ponto e vírgula, 0, fecha o parênteses. Quando você teclar Enter, olha só que bacana, já arredondou para 5, beleza? E o H, como é que você vai fazer para o H? O H você vai fazer o seguinte, olha, então já vamos escrever logo, você sabe que 19 por 5 não vai dar um número exato, então vamos arredondar para ponto cima, sempre assim, tá certo? Quem é que você vai ter que trabalhar aqui? É uma divisão, não é? Então escreva, abra outro parênteses que vai ser necessário, escreva, olha só, escreva 19 dividido por 5, fecha o parênteses, tá certo? Ponto e vírgula, tá certo? Digite 0 agora, que é importante, faz parte da função, fecha o parênteses, teclando Enter. O intervalo de cada classe é 4, olha só que bacana, esse aqui é o nosso intervalo de cada classe, é 4, tá certo? Quantas classes? São 5, então vamos escrever 1, 2, 3, 4, 5, muito bem, vamos arrumar esses números aqui, tá muito bagunçado, vamos centralizar esse pessoal, tá tudo muito bacana, muito bonitinho, muito elegante. Limite inferior, quem vai ser o limite inferior? Hora, tá aqui, 41, muito bem. Quem é o limite superior? Agora sim, escreva igual, certo? 41 mais o tamanho de cada intervalo, que é 4, ó. Não esqueça de passar F4, tá certo? E teclar o Enter. Então, nossa primeira classe, olha só, de 41 a 45, A segunda classe nós temos o limite que vai ser o que? 45, começa com 45, tá certo? E agora, o limite superior vai ser o que? Vai ser igual a esse limite anterior mais H, que é 4. Passando F4 novamente para prender a célula, nós tiramos de 45 a 49, percebeu? Vamos agora selecionar aqui, esperar formar uma cruz e puxar em seguida. Olha só que bacana. 41, 45, 41, 45, 45, 49, 45, 49, 49, 53, 53, 57 e 57, 61. Tudo bem? Agora vamos estabelecer aqui no Excel o seguinte, vamos escrever o intervalo de uma outra maneira, para o intervalo superior, percebeu? Vamos habilitar aqui, agora escreva assim, igual, vamos pegar esse valor, 41, mais H, que é o intervalinho, passe F4, menos 0,01, pode ser um centésimo ou pode ser um décimo também. Clicando, então nós temos 44,99, olha só, tá certo? Olha só, o limite superior mudou um pouquinho, então vamos clicar aqui e até o final. Percebeu? Vamos arredondar isso aqui para 61 e pronto. Vamos arrumar aqui, deixar elegante, certo? Muito bem. Agora o que é que você quer calcular a frequência acumulada? Quer calcular por esse processo aqui? Não é muito interessante. Vamos calcular pelo imediato, que é o mais elegante, é o mais bacana, né? Então, lembrando, o que é que você precisa fazer agora então? O que é que você precisa fazer? Primeira providência, seleciona o intervalo, né? Seleciona o intervalo, escreva igual.
certo? Em seguida, frequência. Escreva a frequência. Abra um parênteses. Ok? Selecione o intervalo dos dados, da sequência. Selecionando. Muito bem. Ponto e vírgula. Importante. Ponto e vírgula. Tá certo? Você fez isso agora. Agora, olha só. Após fazer isso, pegue este intervalo, esta coluna, clicando e arrastando, tá certo? Que foi para isso que nós fizemos essa coluna, tá certo? O último elemento, venha com o mouse aqui, clique em cima. Quando o ponto de inserção estiver aqui, tá certo? Aplique F4. Muito bem. Novamente, coloque o ponto de inserção aqui. Perfeito? Passe um parênteses. Em seguida, na sequência, Ctrl, Shift e Enter. Muito bem, muito bem. Olha, nós temos 7, 3, 4, 1 e 5. Só vou confirmar o primeiro. Olha só, o intervalo entre 41 e 45 nós temos que ter 7 elementos. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Percebeu? Tranquilo? Ó, 45 não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos. É a mesma coisa se dá para os outros casos. Se você somar, olha que nós vamos tirar. Naturalmente tem que tirar 20 elementos. Percebeu? O tamanho da amostra é 20. Frequência relativa. Vamos lá. Vamos determinar a frequência relativa. Escreva igual. Pega o primeiro elemento. Divida pelo tamanho da amostra. Não esqueça de aplicar F4. Digite Enter. 0,35, né? Não é um número muito elegante, mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu formar a cruz. Arrasta. Muito bem. Se você somar esse povo todo, o valor tem que ser 1. Se você quiser escrever em forma de porcentagem, que é uma forma mais elegante, tá aí. Tá bom? Para finalizar, falta calcular os elementos que são acumulativos, tanto para a parte absoluta quanto para relativos. Então vamos lá. Absoluto, como é que nós procedemos? Quem é o primeiro elemento? É 7. Então, tá aí. Escreva igual, pega o elemento anterior, lógico. Você vai somar com quem? Com o seguinte: 7 mais 3, 10. Passando a fórmula. Finalzinho, olha só. 20, 20. Tá certo? Então, bateu aqui. Tá bacana? Vamos passar uma grade para deixar bacana, para deixar mais joia. Muito bem. E a relativa, também, vamos proceder do mesmo modo. Primeiro elemento, clicando em cima, 35%. Tá. Depois nós vamos habilitar para porcentagem. Escreva o elemento anterior, 0,85, mais 15,50. Vamos arrastar a fórmula até o finalzinho aqui. Ok? Se você passar porcentagem aqui, ó, como eu estou fazendo, 100%. Tá bom? Você viu só que bacana? Com isso aqui... perdão. Com isso aqui nós conseguimos montar tabelas de frequência. Olha só que bacana, que legal. Tá bom? É um conteúdo muito bacana, muito legal. Logicamente você tem que praticar, fazer muitos exercícios e com certeza você vai dominar esse conteúdo. Tá bom? Bom, por hoje é só. Eu agradeço muito a sua atenção. Eu espero que nós vemos uma próxima vez, tá bom? Se tiver oportunidade, dá uma passadinha no meu blog, que tem mais algum material que sempre estou deixando por lá para você poder imprimir, tá certo? Agradeço demais e nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau!